Não, mas então, voltando ao feminismo, então, já que a gente quer treta, Bora. vamos pra treta Esse que a gente assunto eu consegue gosto. lidar. É contigo mesmo, amiga, vai. Esse assunto eu mas gosto. deixa... Faz teu Por que, nome. que a Toca pro gente... pai. Faz teu Por que, nome. que a gente entrou nessa seara polêmica, né? Porque é a ideologia de gênero, né, no caso, né? Também tem a ver com isso. Explica, Mari, por que, que você acha que isso causa também problemas no relacionamento atual? Claro, porque assim, o que o feminismo vem dizer para as mulheres é que os homens, eles não só estão ali de igual para igual, porque se fosse isso até tudo bem, mas há um tom no discurso do movimento feminista que ele já parte para um outro negócio, que é colocar a mulher como um ser superior, de fato. E isso não existe. Nós somos, em direito e em dignidade, nós somos iguais, porém, em natureza humana, nós somos completamente diferentes. E é assim que tem que ser. Eu sempre brinco e falo, se Deus quisesse, né, que os dois fossem iguais, ele teria feito um só. Né? Não precisava fazer dois, ainda mais mulher que dá trabalho pra cacete. Então, assim, não faz o menor sentido essa ideia de que nós somos iguais em natureza, portanto, devemos ser tratados do mesmo modo, e justamente por sermos iguais e merecermos ser tratados do mesmo modo, é que não existe... essa coisa da diferença ali do olhar para as pessoas, né? Então, não estamos em lugares diferentes. Porque isso é uma mentira, né? Então, quando você tenta levar adiante essa conversa, você... O lugar que se chega, deturpa tudo, e o lugar que se chega, é mais uma vez que eu falei, é a solidão. Então, quando as mulheres começam a olhar para os homens, não mais como seres complementares à nossa natureza, à natureza delas, mas como inimigos, que é isso que o feminismo tenta fazer, por mais que muita gente fale, não, imagina, o feminismo não é sobre isso. O feminismo é sobre isso. Eu até lanço um desafio aqui para alguém me provar o contrário. Porque eu estudo essa merda desse assunto há 13 anos, e todas as vezes que você pode partir de qualquer ponto do movimento feminista, de qualquer vertente, de qualquer viés, não importa. Lá no final das contas, existe um contato ali, um ponto de contato. Esse ponto de contato é olhar para o homem, de fato, como inimigo. Entende? Por quê? Porque o objetivo final ali, o feminismo como um movimento que é revolucionário em sua essência, é, de fato, provocar uma luta entre as pessoas. Então, a gente viu lá atrás a luta de classes, aí... Essa luta, ela se perpetua agora em outras áreas da sociedade. Então, você tem a luta também entre homens e mulheres. Existe um objetivo revolucionário por trás disso, que é, de fato, o embate ali. Então, assim, quando você usa dessa narrativa de que eu me basto, eu não preciso de ninguém, que é exatamente o que o feminismo vem dizer para as mulheres, né? Que elas não precisam do homem porque elas podem fazer o que os homens fazem, você vai necessariamente cair nesse lugar ali de ressentimento, de inveja, de ódio. Você agora passa a ser movida por esses sentimentos, que é justamente o que está ali na quarta camada, né? Justamente o que move. Então é por isso que de fato faz todo sentido a gente fazer essa relação, sim, porque quando você entende o seu papel no mundo, você entende para que você está aqui, por que você está aqui, né? O que você pode fazer de útil e que bem você pode oferecer para as pessoas, essa luta ela não existe mais, essa briga não existe mais. Porque, como eu falei, você não vai ver mais o outro como um concorrente, você vai ver o outro como uma potência que pode ser alimentada, né? Que você pode alimentar e que também pode te alimentar de alguma forma. Então, o olhar para a nossa natureza tem que ser um olhar de que nós somos complementares. Os homens, eles complementam as mulheres complementam os homens. Como a Mila falou, a gente funciona como uma engrenagem. É assim no relacionamento? Claro, mas é assim na sociedade. Né? Existem coisas que o homem faz muito melhor do que a mulher? Claro que existe. Como existem coisas que as mulheres fazem muito melhor do que os homens. Eu poderia listar inúmeras aqui, mas acho que não precisa, porque se a gente olhar atentamente para a realidade, a gente consegue perceber isso. Então, assim, qual que é o problema? Se você é melhor do que eu em uma determinada atividade e eu sou melhor do que você em uma outra, por que a gente não se divide? Em vez de a gente ficar brigando aqui, lutando aqui pelo mesmo espaço. Há espaço para todo mundo, né? Então, esse, para mim, é o grande problema. É porque quando você para analisar toda essa narrativa que envolve ali
o movimento feminista e outros movimentos coletivistas também, mas o feminismo justamente nesse ponto, porque trata ali o homem como se fosse o seu principal inimigo, né? Aquilo que deve ser combatido, você vê que, no fundo, é uma briga ali enfim, é sentimental mesmo, uma coisa completamente emocional, né? Você entra numa discussão que é como se você olhasse para o outro como alguém que não significa nada, mas no fundo significa sim, porque todos nós significamos, é o que eu falei, é um ecossistema, então a gente vai se ajudando, vai se evoluindo, então a gente precisa dos homens, os homens precisam da gente, e é assim que a coisa vai. A gente só está aqui hoje, a humanidade só chegou até onde chegou porque, de alguma forma, as coisas aconteceram assim. Hoje, infelizmente, né, há uma briga aí para que isso seja relativizado ou até mesmo destruído, mas ainda assim há uma verdade que é impossível de calar. E a verdade é essa, nós precisamos uns dos outros, homens e mulheres. Para você admitir isso, para você enxergar essa tua carência, né, enxergar que o outro ele pode ser superior a você em alguns detalhes ali, né, algumas esferas da vida, você precisa de humildade também, né? E o feminismo, todo movimento, ele vai de encontro a isso quando ele vem com o discurso de empoderamento, você é poderosa, você tem força. Isso vai mais pro lado da soberba do que pro lado da humildade, né? Total. Porque para você enxergar isso no outro, você precisa ser humilde. Você precisa olhar e ver, olha, até fisicamente, não tem como você discutir isso. Você vai lutar com um homem. A chance de você perder, mesmo que o cara seja um franguinho, e você seja uma... Você vê, é o grande fenômeno hoje em dia, vai vir o cancelamento com certeza, Malu, desculpa. Das trans estarem participando dos esportes. Elas ganham tudo. Isso é óbvio, né? Fisicamente, a compleição física do homem é mais forte que a nossa. Qual o problema de admitir isso? Qual é o problema de admitir isso, entendeu? É preciso do mínimo de humildade. Nem você precisa ser tão humilde para admitir uma coisa dessa, mas nem isso as pessoas... a gente está sendo impedido de dizer a verdade. O que os nossos olhos estão vendo. Então, é verdade. Eu sinto medo. Você não pode dizer. De falar essas coisas. Você não porque pode eu tenho dizer. medo de ser cancelada porque eu falei O óbvio. Isso é tão óbvio, né? Que é até um absurdo dizer que você precisa de muita humildade para falar isso. Mas vai de encontro a isso tudo, né? Todo o movimento de empoderamento, as mulheres são fortes, as mulheres se bastam e tudo. Eles ignoram que você precisa ser humilde para ver o óbvio, né? Para admitir o óbvio. E você precisa, né? Para você dizer que você tem um papel e o homem tem um outro papel, quer dizer que ele tem forças que você não tem. E quando você tem um papel que ele não tem, quer dizer que você tem forças que ele não tem, né? Então, eu acho que um pouquinho de humildade seria... Nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém. Ajudaria bastante.